Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo, Bandeirantes Acontece. O Trump, ontem esse movimento já começou a ser feito, de adiar as tarifas, ou a entrada em vigor, em vigência dessas tarifas, para o dia 7 e tal. Modificou algumas tarifas, aumentou para alguns países. E houve, inclusive, uma reação de receio nas bolsas de ações na Ásia. Mas, esses acordos todos, já dissemos aqui, só um é menos desequilibrado. Não dá para dizer que haja um equilíbrio, mas menos desequilibrado, que é aquele acordo feito há alguns meses com a China, mas que era provisório. Não é? E os outros todos foram vantajosos exclusivamente para os Estados Unidos. Todos. O agora anunciado com o México, o acordo com o Japão, que chega a ser uma agressão o que está naquele acordo. As obrigações assumidas pelo Japão. Com o Vietnã, com a Indonésia, com as Filipinas, no caso de Japão e Indonésia, inclusive, com a obrigação que eles assumiram de comprarem aviões da Boeing, querendo ou não querendo, precisando ou não precisando, vai ter de comprar, na casa dos bilhões, obviamente. A necessidade de investimento japonês de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos, onde o governo dos Estados Unidos disser. Isso é impressionante, porque o dono do capital, o investidor, é ele que vai decidir onde ele vai investir, onde ele vai ter mais retorno, se interessa em investir naquilo e não naquilo outro. Não, vai investir onde o governo dos Estados Unidos determinar. E não é só isso. Há também o acordo com a Europa. Esse é o mais humilhante, até por ser a Europa, né? Por ser um conjunto de países e por ter ali potências econômicas como a Alemanha e França. O Reino Unido, que não faz parte mais da União Europeia desde o Brexit e nunca fez parte do acordo do euro, nunca aderiu ao euro, nunca aderiu à moeda comum. A Libra. Manteve a Libra, exatamente, enquanto que a Alemanha abriu mão do marco, né? A França abriu mão do franco. Mas o fato é que a União Europeia rendeu-se vergonhosamente. A tal ponto que o primeiro-ministro francês disse que domingo, que foi o dia do acordo, domingo fica marcado como um dia sombrio para a Europa, em que a Europa perdeu soberania, o que é inédito. Claro que ela, desde a Segunda Guerra Mundial, nós já dissemos aqui, você tem a união dos estados vassalos da Europa. Mas agora foi de maneira escancarada, em um documento. E o Friedrich Merz, chefe de governo alemão, que inicialmente elogiou, no dia seguinte falou, olha, esse acordo é péssimo para a Alemanha, particularmente para a indústria alemã. E mais, os europeus se movimentavam, haviam acertado, inclusive um movimento cretino, né, de deixar de investir no bem-estar social para investir em produção de armas, usando a guerra na Ucrânia como desculpa para isso, mas era, na verdade, uma tentativa de reindustrialização. Eles perdem isso. Estão obrigados no acordo à compra de armas dos Estados Unidos e de energia dos Estados Unidos, num total de 750 bilhões de dólares.
e mais investimentos de 650 bilhões de dólares nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos determinarem. E tanto o investimento japonês quanto o europeu, os Estados Unidos ficam com a parte majoritária do lucro. No caso do Japão, segundo o Trump, ficou estabelecido que 90% do lucro dos investimentos japoneses será dos Estados Unidos. Isso é uma rendição coletiva. Claro que com a China é uma outra conversa. E a China também fez concessões, inclusive naquele primeiro acordo de liberação das exportações de terras raras, né? São aqueles minerais tirados da terra, é difícil fazer o processamento. Só a China tem feito, ela tem uma espécie de monopólio do processamento desses minerais, que são críticos, né? E outros minerais, né? O imã e assim por diante. Mas, em compensação, os Estados Unidos suspendem o embargo de vários equipamentos de alta tecnologia, que estavam embargados, não poderiam ser enviados para a China. O Joe Biden fez uma lista imensa de equipamentos cuja exportação para a China estava proibida. O Trump manteve isso no início, mas com esse acordo, ele retira a ordem de embargo. Então a China pode voltar a receber esses equipamentos. Estudantes chineses podem ir às universidades dos Estados Unidos, podem estudar lá, porque isso estava ameaçado. Lembra aquele movimento do Trump? Tirem esses estrangeiros das universidades. Ameaçou universidades americanas, particularmente Harvard foi a mais ameaçada. E sem entender, inclusive, que esses estudantes têm sido cruciais, porque muitos ficam nos Estados Unidos e levam uma colaboração intelectual e nas pesquisas extraordinária para a economia dos Estados Unidos, para as empresas dos Estados Unidos. É um erro crasso, mas o objetivo era atingir estudantes chineses. E isso entrou no acordo. Não, os estudantes chineses podem frequentar normalmente as universidades dos Estados Unidos. Então, é um acordo mais equilibrado. Você tem concessões dos dois lados. Embora para os Estados Unidos tenha sido muito importante a decisão chinesa de liberar a exportação desses minerais críticos. Ficou acertado, houve o telefonema do Trump para o Xi Jinping. Primeiro houve aquela escalada de tarifas, né? Os Estados Unidos chegaram a 145%. Foram subindo, a China respondia. Subiu, a China respondia. Subiu, a China respondia. Até que os Estados Unidos chegaram a 145% e a China a 125%. Aí houve o telefonema, a conversa entre Trump e Xi Jinping. Então, as coisas se acalmaram, os Estados Unidos reduziram de 145 para 30, a China de 125 para 10. A diferença, pois, foi mantida de 20 pontos. Se era de 125 para 145, passou de 10 para 30. Porém, tudo isso de maneira provisória. Não há um acordo feito, definitivo, colocado no papel. Houve uma reunião em Estocolmo. O representante chinês saiu dizendo que eles haviam concordado em adiar por 90 dias a entrada em vigência das tarifas para a China. O representante dos Estados Unidos disse que não havia esse acordo, até porque Trump é que decidiria. Vou passar as informações para o presidente, ele vai decidir, disse o secretário. Mas há assuntos ali que não serão resolvidos por esses representantes. Xi Jinping e Trump. É que, obviamente, com seus secretários e seus auxiliares diretos, e aqueles que têm poder, né, muitas vezes um poder que nem é publicamente conhecido, principalmente na China,
e que participam dessas decisões, inclusive o comando militar. Agora, a decisão do Trump sobre estender para além de 12 de agosto, que era o prazo que estava estabelecido, no caso da China, não era 1º de agosto, no caso da China, era 12 de agosto. Então a decisão sobre estender para além de 12 de agosto esse prazo para começar a cobrar tarifas extras sobre produtos chineses, essa decisão do Trump não passa nem perto de definir o acordo que Estados Unidos e China estão negociando. Não define, não é ponto final. É claro que o reinício de uma guerra tarifária entre os dois países, as duas maiores economias do mundo, esse reinício iria inviabilizar as discussões sobre os diversos temas que estão sobre a mesa. Mas a simples dilatação do prazo para o início da cobrança de tarifas, simplesmente dilatar, isso é o mais simples dos assuntos a serem tratados nessas conversas entre os representantes dos Estados Unidos e da China. A reunião em Estocolmo mostrou que até nesse tema, adiar ou não adiar, há dificuldades. Como mostraram as declarações contraditórias, né? O representante chinês dizendo houve um acordo, o dos Estados Unidos dizendo não houve um acordo. Os dois governos querem aproveitar essas conversas, essas negociações sobre tarifas, para que isso vá muito além. Para que essas conversas levem a um acordo muito mais amplo, abrangendo, como dissemos, exportação de minerais da China para os Estados Unidos. Em resposta, o fim do embargo de produtos tecnológicos avançados dos Estados Unidos para a China. A mais, como exigência dos Estados Unidos, esforço chinês para impedir ou pelo menos dificultar o envio para os Estados Unidos de material que é usado na produção de drogas sintéticas. Isso, de fato, é um drama hoje nos Estados Unidos. São dezenas de milhares de pessoas morrendo a cada ano pelo uso de drogas sintéticas. E é muito mais difícil detectar essas drogas em portos e aeroportos. São muito menores, não tem cheiro característico, né? Porque a maconha, a cocaína, os cães estão treinados, são mercadorias muito maiores, então é claro que a detecção é mais fácil. As drogas sintéticas dificultam muito esse trabalho de detecção em portos, aeroportos e nas fronteiras. E tem provocado mortes e mais mortes e mais mortes. No ano retrasado, se não me engano, os Estados Unidos contabilizaram 55 mil pessoas mortas por uso de drogas sintéticas. É mais ou menos o que os Estados Unidos perderam na Guerra do Vietnã. É um drama. Então isso entra nas conversas, né? Mas há mais. Há mais. A liberação de vistos para que os chineses possam estudar em universidades dos Estados Unidos. Isso parece uma coisa banal, menos importante. Para a China não é. E para os Estados Unidos também não. Para a China, significa um ganho importante na formação em algumas áreas. Porque hoje você tem
dezenas de universidades chinesas, dezenas, entre as 100 maiores do mundo. Mas, em algumas áreas, é muito importante continuar tendo estudantes ganhando conhecimento específico nas universidades dos Estados Unidos. E os Estados Unidos ganham com aqueles que resolvem ficar, que têm uma bagagem intelectual importante, e mais do que isso, gente muito disposta a estudar, que vai para a universidade para estudar, para aprender. E essa, aliás, é uma característica de estudantes sul-coreanos, chineses, japoneses, que vão para os Estados Unidos. Na média, eles mostram uma dedicação, uma disposição inabalável para o estudo. E muitos ficam nos Estados Unidos e se tornam importantes nas pesquisas, na elaboração de projetos, no desenvolvimento de invenções e novas tecnologias. Então é bom para os dois. Maior abertura do mercado chinês para produtos industriais dos Estados Unidos. Aqui já é mais complicado. Porque a China não quer saber desse papo de precisamos dessa mercadoria, vamos trazer dos Estados Unidos. Ela quer levar mais do que as mercadorias, ela leva as fábricas, né? E quer que essas fábricas transfiram tecnologia. E logo depois, capital chinês é investido naquela produção. Isso foi feito com várias empresas de nome e renome, como Volkswagen, Ford, General Motors, Toyota, Mercedes. E não gastam um centavo na instalação dessas fábricas. É tudo por conta do governo chinês. Eles vão ter, claro, os gastos correntes, né? O salário, o material, etc. Mas não a instalação. Porém, nada de imposto, está tudo em casa, mas energia barata, isso é muito importante hoje. Isso é vital hoje para a indústria. O que a Europa está sofrendo por ter perdido o gás russo barato, é muito importante energia barata. Isso é um problema no Brasil, hein? O Brasil tem todas as condições e a potencialidade para a produção de energia. Hoje vai subir a luz. Hoje. Fica mais cara a eletricidade, né? Beleza. E o custo da energia não é barato no Brasil. Na China, como a produção e os investimentos são feitos pelo Estado, eles acabam reduzindo bastante o lucro dessas empresas estatais de produção e distribuição de energia para que a energia chegue barata às indústrias de bens de consumo. Então não é fácil você simplesmente botar lá, abra um mercado para os nossos produtos. No caso da China, não é simples que os Estados Unidos consigam isso. Mas há 3 questões que são muito mais difíceis, espinhosas, complexas e que não serão resolvidas por esses representantes que se encontram em Estocolmo, em Oslo, em Amsterdã, para discutir esses assuntos. Aqui é a cúpula do poder nos Estados Unidos e a cúpula no poder chinês, personificadas essas cúpulas em Trump e Xi Jinping. Não é? A primeira, que é uma insistência dos Estados Unidos. É interessante. Os Estados Unidos querem discutir com a China a relação da China com a Rússia. Essa era a abordagem estúpida do governo Biden. O Trump disse que abandonaria essa abordagem, queria invertê-la. Ele não queria afastar a China da Rússia, ele queria afastar a Rússia da China. Qual a diferença? Não estamos falando de ordem de fatores, não são fatores. Não é uma multiplicação. A ideia é quem eu quero atrair para a minha esfera de influência.
E o Trump dizia, não, eu tenho de afastar a Rússia, trazer a Rússia para o nosso campo de amizades, de alianças. Não a China, porque a China eu não vou conseguir. Ela é forte o suficiente para não precisar de buscar esse tipo de aliança. E ela não ficará, claro, em esfera de influência de ninguém. Ela tem a sua própria esfera de influência. Esse é o embate. E a China respondeu ontem, dizendo: esse papo dos Estados Unidos de que a China deve comprar menos petróleo da Rússia, nós repudiamos. Não aceitamos que esse assunto seja abordado. Ninguém vai dizer para a China, disse o governo chinês ontem, de quem ela comprará o quê. Essa é uma decisão da China. E claro, Xi Jinping e Putin sabem, primeiro, Trump é um sujeito instável. Tanto que ele chegou cheio de atenção para a Rússia, atacou o Zelensky e agora faz o oposto. Agrada ao Zelensky e ataca a Rússia. Ele é instável e pode voltar ao estágio inicial daqui a pouco. Mas não é instabilidade emocional. É um jogo, uma dança, mas o objetivo está definido. Não vai conseguir afastar a China da Rússia ou a Rússia da China. Primeiro porque eles sabem que Trump é instável e depois, em 2028, haverá eleição para a presidência dos Estados Unidos. O Trump não poderá concorrer, ele já tem 2 mandatos. Deve ser o Vence. E, a não ser que mudem a Constituição, como ele sugeriu algumas vezes, mas não parece haver chance de que ocorra isso. Então, você vai desfazer uma união cada vez mais sólida, interessante para os dois lados. Ter a Rússia como aliada militar é importante, é uma superpotência nuclear. E a China caminha para ser também. Já é uma potência nuclear, mas caminha para ser uma terceira superpotência nuclear ao lado de Rússia e Estados Unidos. Há também conhecimentos científicos específicos muito desenvolvidos na Rússia, que interessam a China. E a Rússia tem riquezas naturais. Tem terra, é o maior país do mundo, tem muito minério, inclusive tem muito ouro. A China também. A China hoje é uma produtora imensa, gigantesca de ouro, mas a Rússia também tem. E a Rússia tem muito petróleo. É o segundo maior produtor do mundo. Produtor. Primeiro os Estados Unidos, segundo a Rússia. Produtor. As maiores reservas são da Venezuela, as conhecidas, né? São da Venezuela. E o maior exportador é a Arábia Saudita, sendo que o maior exportador para a China é o Irã. Mas não há dúvida que são laços. E para a Rússia, claro, interessa o apoio incondicional que a China tem dado à economia russa, que está sob sanções há anos. Então é difícil que haja qualquer avanço aqui. Taiwan. Aí será a vez da China dizer: você quer um acordo? Eu quero que você não se meta com a questão Taiwan. Isso significa não se envolver caso a China decida tomar militarmente Taiwan. Os Estados Unidos têm uma posição dúbia nesse assunto. O mundo inteiro diz: há uma só China. Alguns países, já foram muitos, hoje são poucos. Alguns países dizem sim, há uma só China. Mas o seu governo legítimo está em Taipei. Está na ilha de Taiwan, no arquipélago de Taiwan. E não em Pequim. São pouquíssimos. A maioria esmagadora diz sim, há uma só China e seu governo legítimo está em Pequim.
Os Estados Unidos estão entre esses países desde Richard Nixon. Depois, com a oficialização, a China tomando o lugar de Taiwan no Conselho de Segurança da ONU. Isso foi um movimento dos Estados Unidos, que começa com Nixon e termina com Jimmy Carter. E o Jimmy Carter removeu o compromisso dos Estados Unidos de proteger militarmente Taiwan em caso de ação chinesa. O Carter dizia, bom, se nós reconhecemos que Taiwan pertence à China, nós não podemos impedir que a China tenha controle sobre Taiwan. Não podemos garantir isso a Taiwan. Porém, já no governo Reagan, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei obrigando os Estados Unidos a defenderem militarmente Taiwan no caso de uma ação militar chinesa. Esse é o segundo assunto, também espinhoso, difícil, e nada garante que um compromisso, se o Trump assumir tal compromisso, nada garante que esse compromisso será mantido por seu sucessor. E, finalmente, esse é um assunto que já tratamos aqui, voltaremos a tratar, a divisão do mundo em esferas rígidas de influência. Ou seja, a lógica da Guerra Fria. Havia a esfera de influência da União Soviética, havia a esfera de influência dos Estados Unidos. A ideia, depois de os Estados Unidos se imaginarem pós-colapso da União Soviética como hegemônicos no mundo, há hoje um reconhecimento de que as coisas mudaram e de que é preciso tratar com a China a respeito de uma nova divisão de esferas de influência. E há, inclusive, pontos difíceis, porque os Estados Unidos não admitem que a China tenha grande influência política e econômica na América do Sul e na América Central. Não admitem. E a China tem colocado cada vez mais dinheiro, e não é por caridade, não. É investimento que dá lucro para ela e para suas empresas, inclusive para as privadas, para as empresas privadas, para as empresas particulares da China. São movimentos imperialistas dos dois lados. E impérios ou se enfrentam ou dividem esferas de influência. E esse é o terceiro ponto, também, que vai demandar, para além, muito além do mandato de Trump, arranjos, negociações e sempre a possibilidade de inexistir acordo e crescer o risco de um embate militar. Meu caro Danilo Gobal.